Pessoal, na nossa aula de hoje, a aula de hoje com a temática Receita Pública, onde a gente vai trabalhar a classificação da Receita Pública e entender um pouquinho mais da sistemática da Receita Pública no ente público. Tá? Depois a gente vai falar sobre despesa pública, crédito público. Só que antes de a gente aprender sobre gastar, nós temos que aprender como a gente vai arrecadar. Então, dentro do ente público, não só o gasto é importante, o controle sobre o gasto é importante, mas também o controle sobre a arrecadação. Nós vamos ter uma aula falando apenas de fiscalização e também uma aula sobre lei de responsabilidade fiscal mais à frente. Tá? A gente vai falar sobre precatórios, importante conteúdo para entender essa sistemática de como a gente recebe as condenações impostas contra a fazenda pública em eventuais futuros processos como operadores do direito, em que eventualmente foram litigar contra o ente público e que eventualmente tiverem êxito na demanda, toda a condenação do ente público é paga através do sistema de precatório ou de RPV. E eu vejo, dentro da prática forense, que muitos advogados acabam não entendendo como é que funciona o sistema do precatório e da RPV, e eventualmente acabam deixando o seu cliente um tanto quanto desassistido, né, carente de informação, o que gera uma insegurança nessa relação entre advogado e cliente. Então, a gente vai ter uma aula falando sobre precatórios também, para dar um panorama daquilo que ainda a gente tem pela frente para enfrentar com relação a direito financeiro. E para que a gente aprenda a gastar, primeiro a gente vai ter que aprender a arrecadar. E uma das questões sobre fiscalização é que eu vejo bastante os tribunais de conta, os poderes legislativos, os controles internos e externos, focar bastante a sua atenção, né, e a sua energia no controle e fiscalização da despesa pública. Vejo que até o noticiário, a todo momento, a gente vê o quê? Algum tipo de fiscalização, algum tipo de notícia, né, de escândalo envolvendo gasto público, gasto indevido do ente público. Só que, às vezes, a gente se esquece que também existe um controle, uma necessidade de controle e fiscalização sobre a arrecadação. Se o ente público está arrecadando a sua receita como deveria, se está cobrando os seus tributos como deveria, se está havendo um processo de execução, se está havendo protestos judiciais para cobrança daquilo que lhe é devido, eventualmente o ente público ele tem demandas na área de saúde, em que o ente público ele é condenado de forma solidária e ele tem que buscar a compensação dos outros entes, e às vezes as pessoas esquecem que é tão importante a arrecadação quanto o gasto público. É tão importante ter uma efetividade no gasto quanto na arrecadação. Então, o gestor público tem que estar atento também para esses detalhes com relação à arrecadação. Ou seja, não adianta a gente cuidar no gastar e não cuida no arrecadar. Então, isso é muito importante. E para que a gente faça esse controle da arrecadação, a gente precisa entender os conceitos de classificação da arrecadação, da receita, que é a matéria da nossa aula de hoje. Então, vamos para a nossa apostila. Já fica o convite para vocês deixarem aberto tanto a lei de responsabilidade fiscal, quanto a lei complementar, a lei delegada, né, a lei 4.320, com relação à lei orçamentária. Tá? Então, já deixem aberto a Lei 4.320, Decreto-Lei 4.320, né, com relação à matéria que a gente vai analisar na aula de hoje, e a gente vai hoje visitar, né, entender também um pouco sobre o CALC, né, e um pouquinho sobre o SICONV, né, com relação a transferências voluntárias. A gente vai visitar esses sites para a gente entender também da onde vêm algumas receitas de transferências voluntárias, principalmente naquelas transferências para os entes públicos, para os municípios, para os estados, que vêm da União ou dos estados para executar algum projeto, né,
alguma emenda parlamentar que vem para o ente público, como isso fica registrado dentro do orçamento e como isso a gente consegue controlar e fiscalizar a vinda desses recursos, ok? Então, vamos lá para a nossa apostila, que eu passo a compartilhar também com vocês. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer é uma diferenciação, e que isso também é cobrado bastante em concurso público, mas tem um efeito prático importante dentro do ente público. É uma diferenciação entre ingresso e receita. Tá? Quando a gente trabalha com o orçamento do ente público, dentro do orçamento do ente público vai haver ingressos, entradas, ou seja, meros ingressos de financeiro de recursos por ente público. Porém, nem todo o ingresso, nem toda entrada de receita, de valores, constitui uma receita estrito sensu, ou seja, não constitui uma receita que o ente público possa dispor desse valor. Então, dentro do orçamento, até pelos princípios orçamentários que a gente viu, que o ente público tem que fazer todo o registro de toda a entrada e de toda a saída, e que não pode ter caixa 2, não pode ter abatimento fora do orçamento, o ente público vai ter que registrar dentro do orçamento, inclusive contabilmente, toda a entrada de valores, mesmo que esse ingresso seja um ingresso temporário. Ele não vai se constituir em receita. Então, toda entrada de valores por ente público, ele vai ser um ingresso. Só que nem todo ingresso vai ser uma receita. Porém, a contrário sensu, toda a receita é um ingresso. Porque para ela constituir em receita, ela ingressou no orçamento público de alguma forma. Mas nem todo ingresso ele vai se transformar numa receita. Então, o que é a receita? É o ingresso, é a entrada definitiva de dinheiro nos cofres públicos. Ou seja, aquela parcela do recurso que ingressa dentro do orçamento e que ele pode disponibilizar ao ente público. O que a gente poderia citar como exemplo de ingresso, de mera entrada do ente público? Vejam que, eventualmente, quando o ente público faz uma licitação, ele busca contratar uma empresa com solidez. O ente público não pode haver, dentro da gestão pública, amadorismo. E eu não posso ficar contratando qualquer pessoa para, daqui a pouco, construir uma escola, uma creche, um hospital. Eu não posso contratar qualquer empresa. Uma empresa que daqui a pouco vai iniciar essa obra e vai parar. No início da obra, concluído 10% da obra, vai ter que abandonar. Por quê? Porque não tem caixa, não tem fluxo de caixa dentro da empresa. Porque o ente público contrata e ele não paga adiantado. Ele contrata, tem que executar o serviço, a obra, o ente público vai fiscalizar, vai fazer a liquidação dessa parcela concluída, e aí ele vai pagar a parcela. Isso demora um tempo. E a empresa vai ter que fazer o quê? Disponibilizar mão de obra, material, pagar salário dos seus funcionários por um período, eventualmente, significativo, até começar a receber efetivamente os valores. O ente público ele não paga adiantado. Em qualquer obra particular, a gente vê que as empresas pedem um valor de adiantamento. Às vezes a gente contrata um pedreiro, o pedreiro já vem pedindo um adiantamento para o dono da obra, ele pede que se seja pago semanalmente, pelo menos, para que ele possa pagar os seus pedreiros, os seus mestres de obras, os seus ajudantes. Então, vejam que, normalmente, acontece esse tipo de contratação. Só que com o ente público, eu preciso primeiro executar a obra para depois o ente público fazer o pagamento. Então, por isso que, às vezes, o ente público exige que as empresas sejam empresas que tenham um fluxo de caixa, que tenham um balanço patrimonial positivo, para que eles possam trabalhar durante um tempo sem haver o abandono desta obra. E é muito comum, dentro dos processos licitatórios do ente público, o ente público exigir uma caução.
uma garantia do contratado para realizar essa obra. E aí vai ser feita uma obra de, sei lá, 800, 1 milhão de reais, o ente público eventualmente pede uma garantia da empresa de 30, 40 mil reais, que a empresa tem que depositar para o ente público e deixar como garantia para o ente público. Vejam que, cumprida a executado essa obra sem problema nenhum, tá? Depois a empresa vai levantar essa garantia, vai levantar essa caução dada ao ente público. Mas vejam que para o ente público essa garantia, essa caução, foi um ingresso, foi uma entrada no orçamento do ente público, proveniente de caução, proveniente de uma garantia dada por uma empresa que está executando uma obra dentro do ente público. Vejo que isso não pode ser disposto pelo ente público, porque ele vai ter que devolver. Não é? Isso é apenas um ingresso, uma entrada, que depois ele vai sair, ele vai devolver para a empresa. Isso não é uma receita que o ente público pode dispor sobre isso. Então, vejo que aqui a gente já tem um grande exemplo de um mero ingresso, de uma mera entrada, que não se constitui numa receita. Ok? Entendidos essa parte? A gente traz aqui um exemplo do padrinho do seu filho que mora distante e entra em contato com você e lhe peça que compre um presente de Natal para o afilhado. Nessa situação, o padrinho manda um dinheiro na sua conta bancária. Aqui, o dinheiro que entrou na sua conta, em razão do depósito do padrinho, do seu filho, aumentou o saldo disponível, ou seja, foi um ingresso, foi uma entrada na sua conta corrente. Assim como ocorre quando a empresa deposita o seu salário. Também é um ingresso, uma entrada dentro da conta, dentro do saldo positivo da conta. Mas fica evidente que, enquanto o primeiro caso, o depósito do padrinho de um valor para que você compre um presente para o seu filho, gerou uma obrigação futura de comprar o presente para o filho. No segundo caso, do salário, a entrada financeira é um elemento novo e sem obrigação ou contraprestação futura. E aí se pergunta, o que é ingresso e o que é receita? Fica nítido, claro, que o depósito do padrinho é apenas um ingresso, é apenas uma entrada, e que o salário recebido, esse sim, constitui-se uma receita. Então, receita pública, segundo o conceito trazido pela nossa apostila, é o ingresso de recurso de dinheiro nos cofres públicos de forma definitiva. E aí ela vai se diferir, vai se diferenciar dos ingressos ou fluxos de caixa. Aqui a gente também pode citar, por exemplo, o ingresso do IPVA. O Estado arrecada IPVA, mas 50% ele tem que repassar para o município. Vejam que, do valor arrecadado do IPVA pelo Estado, 50% vai se constituir receita e 50% vai se constituir em mero ingresso, porque o Estado do Rio Grande do Sul automaticamente vai ter que repassar para os municípios 50% do IPVA. Então, 50% é ingresso e 50% é receita. Vai ser definitivo e para o Estado ele vai poder dispor disso. É um elemento novo, é um ingresso novo de receita dentro do ente público. Vamos lá agora para a classificação das receitas públicas. E aí a gente vai estabelecer uma classificação quanto à origem, quanto à periodicidade e quanto ao motivo do ingresso dessa receita. Então, a gente vai trabalhar primeiro uma classificação doutrinária. Depois, a gente vai ir para a classificação legal estabelecida lá pela Lei 4.320. Então, vamos agora para a classificação doutrinária quanto à origem do ingresso. E isso a gente já trabalhou lá na nossa primeira aula de Direito Financeiro, primeira, segunda aula de Direito Financeiro, ainda eram aulas presenciais, em que a gente trabalhou a diferença entre receita pública originária e derivada, e eu bati bastante na receita pública originária e derivada, e disse para vocês que iria cair na nossa
prova, e que, de fato, acabou sendo cobrado esse conteúdo na nossa prova. Então, só para a gente resgatar de forma bem breve, né, de en passant, a receita originária e derivada. Receita originária é aquilo que o próprio nome diz. Ela origina-se do próprio Estado, seja na exploração do próprio patrimônio, seja através da exploração do mercado econômico ou do mercado financeiro. Então, toda vez que a gente estiver diante de um aluguel do imóvel público, da venda de um imóvel ou de um bem inservível, de um móvel público, tá? Isso está ingressando como receita originária. Quando o ente público tem uma empresa pública, né, uma sociedade de economia mista, isso por ente público gera uma arrecadação, gera uma receita, isso é uma receita originária. A gente está trabalhando aqui com classificação doutrinária. Quando o ente público tem investimentos, aplicação no mercado financeiro, ou eventualmente ele tem um banco público, isso ingressa essa receita como a receita originária. Exploração do próprio patrimônio, do mercado econômico e do mercado financeiro. Como receita derivada, a gente viu que é aquela receita que deriva de um outro lugar que não do Estado. Ela deriva do patrimônio do particular, através dos tributos e das multas. E a gente vai ver, né, que a receita, a gente já tinha comentado nas primeiras aulas, que a receita do ente público ela era concentrada na receita derivada, na receita da tributação. E até na classificação legal da Lei 4.320 vai aparecer isso de forma bem nítida. Quando a gente consultou o Tribunal de Contas e fez algumas consultas sobre a arrecadação de alguns entes públicos, inclusive do município, né, de Três Passos, a gente viu que a classificação estabelecida ali pelo próprio Tribunal de Contas era por categorias, né, e essas categorias respeitavam uma classificação da Lei 4.320. E a gente viu ali que, na sua essência, a maioria da arrecadação estava concentrada na arrecadação tributária. Tá? Então, essa é uma diferenciação entre receita originária e derivada, e agora a gente acrescenta a essa classificação quanto à origem, a receita transferida, ou seja, arrecadada pela pessoa jurídica competente para a tributação, mas a ela não pertence, devendo ser transpassada a outras pessoas jurídicas menores, estados e municípios. É o que se estabelece através, por exemplo, das transferências constitucionais obrigatórias, ou seja, né, até dentro da Constituição Federal, nós temos lá da repartição da receita tributária. E ali vai ter o quê? O município participa da arrecadação do imposto de renda da União, o município participa do IPVA dos estados, participa do ICMS dos estados, o município participa do ITR da União, o Estado participa do imposto de renda da União, ou seja, há uma repartição das receitas tributárias. E essa receita arrecadada pelo ente, tá, e transferida para o outro, tá, isso ingressa como receita transferida. Então, para o município, 50% do IPVA é uma receita transferida, porque foi arrecadada por um ente e foi transferido para um outro ente menor, né, menor no sentido do Estado ou do município. Então, ele vem sempre da União para o Estado para o município e do Estado para o município. Ele não vai nunca do município para o Estado ou para a União, ou do Estado para a União. Ele sempre vem de cima para baixo, tá? E aí a gente tem também, como referência de receita transferida, lá do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Vamos lá para a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 25, vamos compartilhar, então, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar 101. Para os efeitos dessa lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital, tá? Ou seja, a entrega de recursos
correntes ou de capital a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. O que isso quer dizer, pessoal? Né? Transferências voluntárias. Muitos entes públicos, principalmente os municípios, dependem dessas transferências voluntárias. O que são de transferências voluntárias? São aquelas que não estão previstas constitucionalmente, mas que os entes acabam repassando para os entes menores essa transferência de um valor para que seja aplicado em despesa corrente, né, ou recurso corrente, ou despesa de capital. E a gente liga, então, a despesa de capital àquela despesa, né, aquele gasto que aumenta o patrimônio líquido do ente, né, geralmente ligado a construções de escola, aquisição de ônibus, de viaturas, né, de ambulâncias, né, aquisição de terrenos, construção de hospitais, creches, escolas, isso tudo são despesas de capital. Há um aumento do patrimônio líquido do ente público. Então, despesa corrente é aquela despesa de custeio do ente público, são aquelas com água, luz, telefone, material de expediente, o salário dos servidores, isso são despesas correntes. Então, transferências voluntárias são aquelas que não são aquelas constitucionalmente estabelecidas, tá? E sempre se repassa a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira que não decorre de determinação constitucional ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Então, há transferências obrigatórias constitucionais, tá? Por exemplo, o repasse do IPVA, o repasse do ICMS, isso é constitucionalmente estabelecido que os entes têm que repassar. Fora isso, os entes públicos, a União pode repassar valores para o Estado, para o município? Pode, isso vai ser uma transferência voluntária. O Estado pode repassar valores para os municípios? Pode, segundo o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso é uma transferência voluntária. As emendas parlamentares, aqueles valores que os deputados, né, possuem para dispor e aplicar, né, dentro da sua base eleitoral, ou, eventualmente, os prefeitos, governadores vão até esses deputados para conseguir o repasse dessas verbas, né, isso são transferências voluntárias, tá? Parágrafo 1º. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a existência de dotação específica a isso, tá? O disposto no inciso 10º do artigo 167 da Constituição, e a comprovação por parte do beneficiário aqui que eu queria chegar com vocês, de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente deles recebidos, cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e saúde, cuidado com esses elementos que a gente vai repassar isso aqui, observância dos limites de dívida consolidária imobiliária de operações de crédito, inclusive por aro, antecipação de receita orçamentária e de inscrição de resto a pagar, e previsão orçamentária de contrapartida. Então, vejam só, se a União quiser repassar recursos para o Estado, ou o Estado quer repassar recursos para o município, ou a União quer passar para o município, pode. Só que ele pode ser feito de qualquer forma? Não. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu. Para haver a transferência voluntária de recurso, que não é obrigatório constitucional, tá? Tem que observar o quê? Quem vai receber esse valor tem que fazer algo em cooperação, né? Ou seja, o objeto desse repasse é algo para mútua cooperação. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, né, em vez da União construir as Unidades Básicas de Saúde, né, as estratégias de saúde da família, em vez de, eventualmente, a União construir creches, eventualmente a União, em vez de construir hospitais,
Às vezes é difícil para a União fiscalizar essas obras em vários recantos do país. A União, às vezes, não tem pernas para isso, né? Ele não tem fôlego para isso. E pode ocorrer, em virtude desse descontrole, né, por parte da União, eventuais torneirinhas, né, onde o dinheiro escorre pelo ralo. Então, o que a União acaba fazendo? Buscando parceria com os estados e com os municípios, e ele repassa à União valores para os estados e para os municípios, para que eles, os municípios e o estado, licitem, façam a obra e fiscalizam essa obra. Então, as ESFs, as UBSs, né, eventualmente os agentes comunitários de saúde, não é um programa criado apenas pelo município e que é mantido apenas pelo município. Há repasses da União, há repasses de Estado para a manutenção desses programas, e que são implementados pelo município e que a União só fiscaliza o município. Ele exige do município a prestação de contas desse recurso recebido. Então, os prefeitos, eventualmente, eles gostam de receber esses recursos, porque eles apresentam para a comunidade, né, que eles conseguiram captar um recurso e conseguiram construir uma obra, trazer um maquinário, uma patrola, uma retroescavadeira, né, uma draga, um rolo compactador, eventualmente traz uma ambulância para o município, consegue construir uma creche no município, porque conseguiu o repasse de recursos da União ou do Estado, e o município executa essa obra. Então, ele assume para si uma responsabilidade de contratar a empresa e fiscalizar essa obra. Em contrapartida, como ele recebeu esse convênio, esse valor, através de um convênio da União de repasse de transferência voluntária ou do Estado, ele tem que prestar conta para o Estado do recurso gasto. Para o Estado e para a União é muito mais fácil controlar alguns municípios do que várias empresas em licitação em obras. Então, a União, às vezes, tem interesse em ficar repassando para os estados e para os municípios valores do que a própria União licitar, contratar e fiscalizar essas obras, em virtude que, eventualmente, até não tem pernas para tudo isso. Isso, dentro do ente público, ingressa como uma receita de transferência voluntária. Só que para o ente público, para o município receber esses valores, ou para o Estado receber esse valor, ele tem que preencher algumas exigências. Fazer uma cooperação, existência de dotação orçamentária específica para repassar, e aqui o inciso 4, comprovação por parte do beneficiário de que se acha em dia quanto os pagamentos dos tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, ou seja, o município tem que estar aqui com toda a dívida tributária com relação ao Estado, se é o Estado que está repassando, ou com relação à União. Então, o município não pode estar devendo FGTS, INSS, eventual contribuição previdenciária para a União, porque se ele estiver devendo para a União, como é que a União fica repassando recurso para o município e para o Estado se ele é devedor para a União? Então, dentro do município, é um controle muito grande. Os municípios que estão devendo para a União e para o Estado acabam não conseguindo receber as transferências voluntárias da União e do Estado. Por mais que tenha a boa vontade do gestor de receber esse valor em transferência voluntária, ele acaba não conseguindo porque a própria lei de responsabilidade fiscal impede ele disso. Também com relação a cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e saúde. Então, a União e o Estado, para repassar um valor para o município ou para o Estado, ele vai olhar se o Estado ou se o município ele está aplicando o mínimo constitucional em educação e saúde. Porque se ele não está cumprindo isso, ele não pode receber transferência voluntária, segundo a lei de responsabilidade fiscal. Então, o gestor público, tanto no Estado quanto nos municípios, tem que cuidar para que ele esteja aplicando o mínimo em educação e em saúde. É recorrente os municípios que não conseguem gastar o mínimo em educação e saúde.
Observância dos limites de dívida consolidada, previsão orçamentária de contrapartida. Ou seja, o ente que vai receber um recurso para comprar uma patrola, ele também tem que fazer uma contrapartida. E alguns repasses, a gente olha dentro dos convênios, o município a contrapartida do município é R$ 400, mas a União está passando R$ 80 mil para a compra de uma patrola. Tá? Ou para compra, digamos, uma patrola não consegue, né? Mas uma compra de um ônibus para transporte escolar. Tá? Vai receber 400 mil para uma patrola, e o ente público, o município, vai dar uma contrapartida de R$ 400. A lei de responsabilidade fiscal disse o quê? Tem que ter uma previsão orçamentária de contrapartida. Não disse o quanto tem que ser a contrapartida. Se for de R$ 1, já existe uma contrapartida e preenche os requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Então, vejam, né, o município e o Estado podem receber recursos de transferência voluntária. E a gente já comentou nas aulas, nas primeiras aulas, a gente disse que a metade dos municípios gaúchos, né, não consegue se manter com a própria arrecadação. Mais da metade dos municípios gaúchos não conseguem arrecadar as receitas originárias, né, receitas próprias, né, sejam originárias ou derivadas, mas que seriam receitas originárias, para se manter a sua estrutura, e que dependem de forma bem significativa dessas transferências voluntárias para conseguir construir uma creche, comprar um ônibus, comprar uma patrola, eventualmente comprar um veículo para vigilância epidemiológica. Tá? Então, vejam que os municípios dependem muito desses repasses. Tá? E que para que haja esse repasse, o ente público ele tem que ter um controle para que ele preencha os requisitos estabelecidos pela própria lei de responsabilidade fiscal. Tá? Inclusive com relação à prestação de contas, tá, dos recursos recebidos anteriormente. Tá? Então, vejam que existe um instrumento de controle. Tá? Ou seja, quando o ente público está inadimplente com alguma desses requisitos do artigo 25, o ente público ele se torna inadimplente. É como se nós, pessoas físicas, né, nós fôssemos incluídos no Serasa e no SPC por estar inadimplente. O Serasa e o SPC do ente público se chama CALC. Tá? Vamos ver como é que a gente pode consultar o ente público, se ele preenche todos esses requisitos do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai no CALC. Então, vejam que vocês, né, vão vir aqui no CALC, né, que é o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, e vocês vão consultar. Qual ente público que vocês querem consultar aqui? Para ver se está dentro do nosso SPC e Serasa do ente público, que se chama CALC. Qual ente público vocês querem consultar? Diga o nome de municípios aí, para a gente consultar, para ver se está tudo ok. Tiradentes do Sul, vamos lá. Primeiro município para a gente consultar. Está aqui, ó, já apareceu. Olha aqui, ó. Apareceu para vocês aí? Eu preciso de áudio porque eu não estou enxergando o chat de vocês. Agora eu vou pedir para vocês me mandarem áudio. Está aparecendo para vocês? Sim. Beleza. Sim. Vamos lá. Então, vejam só. Aqui é o primeiro tópico aqui, obrigações de adimplência financeira. Então, aqui, ó, para a Receita Federal vai analisar a regularidade contra tributos e contribuições previdenciárias. Por enquanto, isso aqui está desabilitado, tá? Não está sendo exigido nesse período. Mas se ele está ok, vai estar um verdinho como está aqui, ó. Tá? O FGTS, o município de Tiradentes está todo kits com a Caixa, com a Receita Federal. Quem vai controlar é a Caixa. Tá? Regularidade em relação à adimplência financeira, empréstimos e financiamentos concedidos para a União. Tiradentes do Sul
todo empréstimo, ou ele não tem, ou ele está pagando os empréstimos que ele tem junto com a União. Né? Isso é controlado pelo sistema do SAEM. Regularidade perante o Poder Público Federal, o CADIM. Tá? Aqui é outra, o CALC e o CADIM. Tá? Eu posso consultar o CADIM, está tudo ok, Tiradentes do Sul. Tá? Com relação à prestação de contas de recursos federais recebidos anteriormente, ou seja, se ele já recebeu repasses anteriormente, se ele já prestou conta desses convênios, né, dessas transferências. O CIAF e o SICONV, está tudo ok. Muitos municípios têm problema com o SICONV. Por quê? Porque receberam recursos de convênios da União e que daqui a um pouco deu problema na execução desse convênio e o município não conseguiu prestar contas. Daqui a um pouco, até porque a empresa que foi contratada pelo município abandonou a obra e o município não conseguiu prestar contas do recurso que recebeu anteriormente. E aí ele começa a se tornar inadimplente no SICONV, né? O Sistema de Controle de Convênios da União. Aí vai aparecer um vermelho aqui. Tá? Relatório de gestão fiscal, está tudo ok, tá? Encaminhou. Encaminhamento de relatório resumido da execução orçamentária, está ok. E encaminhamento do anexo do relatório resumido de execução orçamentária no CIOP. Olha só, está com situação a comprovar. Tá? Existe uma pendência aqui de Tiradentes do Sul com relação ao CIOP, ou seja, o envio do relatório resumido de execução orçamentária. Ele não foi completo enviado, acho que o prazo era agora até fevereiro ou março era o prazo para o envio do relatório resumido de execução orçamentária, que ele é composto de várias partes. Uma dessas partes deve estar tido problema, tá? Encaminhamento das contas anuais, né? Saldos contábeis, aqui já é uma questão mais contábil do ente público, né? E aqui a gente vê que tudo ele está ok. Só existe essa pendência do encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária. Então, gasto com educação, olha aqui, ó, tá tudo ok. Gastou o mínimo constitucional com educação, gastou o mínimo com saúde, né, tem regularidade previdenciária, tá tudo ok com Tiradentes do Sul, né, para receber transferências voluntárias, porém ele tem essa pendência com o relatório resumido de execução orçamentária, que é fácil de resolver? Sim, é só mandar o relatório. Porém, o CIOP às vezes leva 30 dias, 40 dias, 60 dias para dar baixa aqui no CALC, neste relatório aqui. E aí, muitos municípios, eu já entrei com algumas ações judiciais para retirar, por exemplo, o nome do município aqui do CALC, porque, pelo cálculo da União, o município não teria gasto mínimo em saúde e educação. Isso já aconteceu com alguns pestanos, a gente teve que entrar com uma ação, uma ação de 1 milhão e pouco, contra a União para tirar o município do CAL, que a gente conseguiu, e para continuar recebendo os recursos de transferências voluntárias. Então, às vezes acontece do município estar envolvido, com alguma pendência e que não é uma culpa do ente público e que, às vezes, tem que entrar com uma demanda judicial para sair do CALC, tá? Então, isso também é um trabalho, um serviço que a Procuradoria, tanto do âmbito estadual ou municipal, acaba desenvolvendo com relação ao CALC. Então, aqui a gente tem mais ou menos todas aquelas exigências do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com vários sistemas que a União acaba fiscalizando aqui, que é o CADIM, o SICONV, o CIOP, com relação à aplicação e preenchimento dos requisitos do artigo 25. Algum outro município que vocês queiram consultar, além de Tiradentes do Sul? Vamos ver Porto Alegre.
Olha só, Porto Alegre está tudo verdinho, está tudo certo para ele receber recursos e transferências, né, voluntárias. Claro que aqui o ente público, se tiver, né, alguma pendência que foi culpa de algum servidor que não encaminhou o relatório, né, resumido de execução orçamentária, né, que houve falha de algum servidor para não preenchimento de algum requisito, e o município acaba, o Estado acaba não conseguindo receber o recurso, o servidor vai responder administrativamente por esse dano causado ao erário, tá? Inclusive, responder funcionalmente e financeiramente com relação a isso. Abre-se um processo administrativo, uma sindicância investigatória, um processo administrativo disciplinar, eventualmente, do servidor que é responsável por esse setor e que acaba, eventualmente, não prestando contas junto ao sistema do CALC. Tá? Então, Porto Alegre está super legal, está todo verdinho, está tudo ok para receber transferências voluntárias. E aí, pessoal, se não tem curiosidade de 3 passos, claro que agora vocês podem se divertir, né, durante a semana, consultar os municípios, né? Que vocês têm curiosidade, né? Olha só. 3 passos também tem um problema, uma pendência no encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária. No resto, está tudo certo, tudo ok, pode receber retransferências voluntárias, desde que ele, né, sane essa pendência com o envio do relatório resumido de execução orçamentária. No geral, 3 passos está ok, preenche os requisitos. Então, voltamos lá, aqui para a nossa aula, e vamos para a nossa apostila. Então, entendido o que é a transferência voluntária, vamos dar uma olhada aqui, como é que a gente controla e vê os repasses de transferências voluntárias através dos convênios. Então, vamos ver lá. Vocês vão até o Siconv, e vocês podem vir aqui no acesso livre, aparecendo para vocês aqui o Siconv, um retorno para nós. Sim. Isso? Beleza. Aqui vocês vão consultar convênios e pré-convênios. E a gente pode, então, consultar a partir da unidade da Federação do Rio Grande do Sul. A gente pode vir aqui e olhar, então, aqui 3 passos. E a gente pode consultar os convênios que 3 passos está em andamento. Nós temos aqui um convênio de 2019, que foi início da execução em 31/12/2019, com fim da execução em 31/8/2021, com a previsão. Recebeu um valor do Ministério do Desenvolvimento Regional, aqui também. A situação está empenhado, publicado e assinado, esse convênio. Vamos ver do que ele se trata. Vocês veem no número do convênio, aqui, clicando no número do convênio, ele vai detalhar para vocês. Olha só. É um contrato de repasse, está com cláusula suspensiva, e aqui tem a caracterização do interesse recíproco, ou seja, aquilo que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, É um município situado na região noroeste, com população de 24.656 habitantes, busca se construir rua com pavimentação asfáltica para melhoria da infraestrutura e desenvolvimento local.
Então, esse repasse de recurso é para fazer pavimentação, tá? Pavimentação asfáltica do trecho 2 da rua Antônio Gonçalves de Oliveira, compreendido próximo à rua Catulo da Paixão Cearense e próximo à rua Evaristo Marques da Silva. E aí, pessoal, alguém mora nessas ruas aí? Mora próximo? Foi feito o asfalto, está por fazer? E aí? Está em execução? Ninguém conhece essas ruas? Foi feito, segundo a Vitória. Ou seja, provavelmente, então, agora está em fase de prestação de contas. Tá? Então, veja que aqui a gente pode acompanhar. Aqui a gente pode ver o quê? Que o valor do repasse era R$ 238.750, e olha o valor da contrapartida, R$ 9.550. Tá? E aí, aqui vocês podem baixar todo o processo, né, baixar todo o processo do convênio, né, para ver o termo de convênio, o contrato de repasse junto à Caixa, tudo aqui vocês vão poder fiscalizar esse repasse. O plano de trabalho, o cronograma físico de execução dessa obra, o cronograma de desembolso dos valores, o plano de aplicação, é só clicar aqui, vocês vão ter acesso, tá? A prestação de contas, tá? Se há uma tomada de contas especial pelo não cumprimento desse convênio, tudo vocês vão ter acesso através da plataforma Brasil, tá? Podendo consultar cada um desses convênios ao Ministério da Saúde, tá? Foi assinado em dezembro de 2019, com previsão para execução até o final deste ano. Vamos dar uma olhada numa da área da saúde. Tá? Olha, é para aquisição de equipamento e material permanente para a unidade de atenção especializada em saúde. Tá? Então, essa é, digamos, entrando aqui, vocês vão conseguir pegar aqui o termo de convênio, vocês clicam aqui, vai baixar o termo de convênio para vocês. Está aqui, ó. A União, através do Ministério da Saúde, vai repassar para o município para aquisição de equipamento, tá? E todo o detalhe do convênio está aqui para vocês, né, dentro da plataforma Brasil, para que vocês possam fazer essa fiscalização. Tá? Isso é pouco difundido, isso é pouco divulgado, né, pelos entes públicos, mas é um excelente, né, mecanismo de fiscalização. Olha, o valor de repasse era R$100 mil, e o valor da contrapartida, vejam só, R$160, tá? Porque a lei de responsabilidade fiscal exige uma contrapartida, e a contrapartida aqui foi de R$160, preencheu o requisito da lei de responsabilidade fiscal, aquilo que a gente estava falando anteriormente. Ok? Uma curiosidade, digamos assim, uma cerejinha para o nosso bolo, né, do direito financeiro, né, algo um pouco mais prático que a gente tem, né, esses mecanismos de fiscalização e controle para entender um pouquinho das políticas públicas, do que está se passando dentro do nosso município, dentro do nosso estado e dentro da União. Isso tudo aqui que a gente está trabalhando aqui são convênios, né, que são estabelecidos, né, através de transferências voluntárias. Ok? Seguimos a Thaís também disse que acho que foi feita aquela rua lá do asfaltamento. Né? Então, seguimos a nossa aula, e agora a gente compartilha e volta para a nossa apostila. Tá? Uma outra questão com relação à transferência transferida, com relação ao ICMS e o IPVA, que a gente mencionou antes, né? Para o estado do Rio Grande do Sul, ele vai ser considerada, vai registrar isso como o estado, ele recolhe o IPVA, 50% tem que passar para os municípios, tá?
O município que vai receber os 50% do IPVA vai registrar isso como receita transferida, tá? Porque o município recebeu a parcela do IPVA, que quem arrecadou foi o Estado. Não foi o município que arrecadou o IPVA, foi o Estado. Então, por isso que para o município ele vai registrar isso como receita transferida. Porém, o Estado do Rio Grande do Sul, que arrecadou o IPVA, vai registrar isso como receita derivada, porque ele deriva do patrimônio do particular. Tá? Então, cuidado com relação a isso, né, dentro desses conceitos de classificação de receita, e aqui a gente está trabalhando com um conceito mais doutrinário. Com relação à periodicidade da receita, a gente tem uma classificação em receita ordinária e receita extraordinária. O que é a receita ordinária? É aquilo que é o ordinário, é o comum, é o usual, é a do dia a dia. Tá? A gente liga a ideia de receitas com continuidade. Seriam quase que como as receitas correntes lá da classificação legal. Elas equivalem às receitas correntes, são receitas ordinárias, ou seja, que entram com regularidade. Tá? Então, todos os tributos dos entes públicos são receitas ordinárias, porque ingressam de forma recorrente para o ente público. Ao contrário sensu, a receita extraordinária são aquelas arrecadações, são aqueles ingressos que são esporádicos, ou seja, né, que são inconstantes dentro do ente público. Tá? Por exemplo, imposto extraordinário de guerra, uma venda do imóvel, o leilão de bens inservíveis, isso são receitas extraordinárias do ponto de vista conceitual, ainda dentro do conceito doutrinário. Por que a gente está trabalhando com conceito doutrinário? Porque isso aparece em concursos públicos também, o conceito doutrinário da receita. Beleza? Tranquilos? Vamos para a classificação legal, agora, segundo a Lei 4.320. Dentro da classificação legal da Lei 4.320, nós temos as receitas correntes, dois grandes grupos. Se a gente tivesse que dividir a receita, classificação da receita, nós iríamos dividir em receitas correntes e receitas de capital. Tá? Então, são os dois grandes grupos das receitas, e aí a gente encerra o conteúdo da aula de hoje. Tá? Então, o que seriam receitas correntes? Tá? Ou seja, são aquelas receitas, tá, que são destinadas a atender as despesas classificáveis em despesas correntes. Tá? Ou seja, receita corrente representa a entrada nova de recurso, e dentro das receitas correntes, aquelas mais corriqueiras, usuais, são correntes, né? São ingressos recorrentes do ente público. A própria lei 4.320 subdividiu as receitas correntes em receitas tributárias, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Professor, como é que eu vou fazer para lembrar de todas as receitas correntes? Nós temos uma palavra mnemônica para tentar ajudar vocês. Tributa com o país, ou seja, a receita, lembrem da receita recorrente, da receita tributária. Mas quem tributa, tributa com o país. Então, aqui a gente tem receitas tributárias, receitas são tributárias, de contribuição, patrimonial, agropecuárias e de serviços. Tá? Então, liguem essa ideia de tributa com o país. Tributárias, contribuições, patrimoniais, agropecuárias e de serviços. Tá? Então, a gente vai dar agora um tempo na nossa apostila e nós vamos ir lá na Lei 4.320 para identificar, dentro da Lei
4.320, tá? Toda essa classificação, até porque isso nos facilita, né? Sabendo onde ela está localizada dentro da Lei 4.320, vai nos facilitar significativamente. Na Lei 4.320, a gente já falou sobre a Lei do Orçamento, isso tudo aqui, de alguma forma, a gente já enfrentou dentro das nossas apostilas, né? E aqui a gente tem da Receita. Deixa eu pegar aqui, só pegar o texto compilado para a gente dar uma filtrada. Tributo é receita derivada, vejam só, derivada, porque deriva do patrimônio do particular, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos dessa Constituição, tá? E das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. E aí, nós temos o artigo 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. E o próprio artigo 11 traz para nós o conceito do que é receita corrente, do que é receita capital. São receitas correntes as receitas tributárias de contribuição patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a entender despesas classificadas como despesas correntes. São despesas de capital os provenientes de realização de recursos financeiros, oriundos de constituição de dívidas, ou seja, quando o ente público busca um empréstimo público, contrai uma dívida, isso não é uma receita que se tem a todo momento. O ente público não faz dívida a todo momento, todo mês. Então, isso é uma receita de capital. Da conversão em espécie de bens e direitos, ou seja, quando o ente público vende um ativo financeiro, ou seja, quando ele vende um imóvel, vende um veículo, vende uma patrola, né? Vende um prédio público, ele converte bens em espécie. E essa espécie que entra, esse recurso financeiro que entra para o ente público, ingressa como receita de capital. Tá? Ou seja, quando ele está explorando o próprio patrimônio. Os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis como despesa de capital. Então, tudo aquilo que ingressa lá daqueles convênios que a gente viu, tá? Do ente público, tá? Que a gente viu agora há pouco, e que é para fazer despesa de capital, essas transferências voluntárias para despesa de capital vai entrar como receita de capital. E ainda o superávit do orçamento corrente. Tá? E aí, no parágrafo 4º, ele já nos dá um resuminho do que é a classificação da receita conforme o esquema estabelecido até pelo artigo 11. Olha só, receita corrente tributária dos impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, receitas de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes não classificáveis nas categorias aqui de cima. Então, se tiver porventura, alguma receita corrente que não consegue encaixar nessas categorias aqui de cima, joga como outras receitas correntes. Pelo contrário senso, receitas de capital são de operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos. O que é a amortização de empréstimo? A União empresta dinheiro para o Estado, e o Estado vai pagando a sua dívida com a União. Quando o Estado paga a dívida com a União, ele está amortizando o seu empréstimo. Só que para a União, esse recurso entra como uma receita. Entra como receita de capital de amortização de empréstimo. Transferências de capital. Ou seja, o município recebe valores para construir uma escola. Isso vai entrar para o município como transferência de capital. E outras receitas de capital que não conseguirem se encaixar num desses outros conceitos aqui de cima. Então, o BIZU, digamos assim,
o ponto de pesquisa para vocês, a colinha está aqui, está pronta na Lei 4.320 para a gente pesquisar, para a gente responder os nossos exercícios. Inclusive, está aqui o sumário, né? Parece um sumário de livro, né? Classificando cada uma das receitas de forma bem didática. A Lei 4.320, ela foi bem didática nesse sentido, apresentando, né, todas as receitas. E aí ele começa a trabalhar com despesa, que é o nosso próximo tópico da nossa próxima aula. O que eu queria trazer ainda para vocês, é com relação ao capítulo 2 da receita. O artigo 51 até o artigo 57 vai trabalhar um pouquinho sobre a receita, né, de todo o processo de arrecadação. Então, dei uma lida nesse artigo 51 até o 57. Eu vou deixar a cargo de vocês lerem esses artigos, tá? Eu acho que não tem maiores dificuldades com relação a isso nesses artigos, mas fica a referência, acrescento na apostila, que a Lei 4.320, ele disciplina a receita lá no artigo 51 a 57 também, é uma outra morada do assunto da receita na Lei 4.320, tá? Então, a gente volta agora para a nossa apostila, para a gente finalizar o nosso conteúdo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as receitas correntes, tá? O que são receitas patrimoniais, tá? As receitas tributárias, a gente já destrinchou bastante: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, as contribuições sociais. As 5 espécies tributárias estão aqui. Agora a gente vai dar só, digamos assim, um norte com relação às outras receitas correntes. O que é receita patrimonial? Receita patrimonial é um ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente, de aplicações e disponibilidades em operações do mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes. Então, é tudo aquilo que diz respeito a o que o Estado arrecada fruto da utilização pelo particular do seu patrimônio. Sempre quando o ente público explora o seu patrimônio. Então, os foros, os laudêmios, os aluguéis, tudo isso entra para o ente público porque ele está explorando o seu patrimônio. Entra como receita corrente patrimonial para o ente público. Receita corrente agropecuário. Professor, o ente público tem receita corrente agropecuária. Sim, eventualmente o ente público, quando explora a atividade agropecuária, de origem vegetal ou origem animal, ele vai entrar isso como uma arrecadação, como uma receita corrente agropecuária. Receita corrente industrial, ou seja, quando o ente público explora a atividade industrial, principalmente com relação à extração mineral, transformação, construção, tudo isso vai entrar para o ente público como receita corrente industrial. De serviços, ou seja, quando o ente público, presta serviço de transporte, eventualmente de saúde, comunicação, serviço portuário, que é explorado pelo ente público, armazenagem, os silos gerais, tudo isso entra como receita para o ente público e entra como receita corrente de serviços. Transferências correntes, é aqueles recursos recebidos de outro ente público. Pertence a um outro ente público, mas é transferido para o ente. O ente recebedor vai registrar essa receita como transferência corrente, porque ele vai fazer frente à despesa corrente. As transferências de capital são recebidas para fazer frente à despesa de capital. Então, vejo que no próprio orçamento nós vamos ter o que? Um engessamento, um vínculo. O que for recebido, o que for receita de transferência corrente, o ente público pode usar para despesa corrente. Agora, o que for transferência de capital para fazer investimento que aumenta o patrimônio líquido do ente público, o ente público não pode pegar esse recurso para gastar com despesa corrente. Ele vai ter que fazer o quê? Despesa de capital.
tá? E aí outras receitas correntes. Então, aqui a gente tem o tributa com país, tá? Receita de capital, né? A gente já falou sobre elas, né? Alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital, tá? De alguma forma, a gente trabalhou ali na Lei 4.320 com a classificação das receitas de capital, tá? Então, de uma maneira geral, esse seria o nosso conteúdo para trabalhar com relação à receita e classificação da receita dentro do orçamento público.